Não apagueis o Espírito. Não apague. Não tem como mais a gente tirar ele, porque o Senhor Jesus falou que ele vai estar com a gente até a consumação dos séculos. Não tem como, então faça um esforço para nunca esquecer o Espírito Santo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Gênesis capítulo 1. Eu queria nessa noite falar um pouco sobre o Espírito Santo. E que eu estava pensando em quem somos nós para falar do Espírito Santo, que é uma pessoa celestial, super poderosa, aquele que tem a onipresença, a onisciência e onipotência está nele. E a Bíblia diz: quem pedirá conta ao Senhor? Quem pode dizer que ele ensinou alguma coisa? Então a gente, quando vai falar de Deus, a gente vai pegar aqui, graças a Deus, algumas pistas que a Bíblia deixa para a gente poder falar desse soberano, que não tem começo e não tem fim. Ninguém pode explicar. Quem criou? Quem o criou? Ele é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. E não adianta o homem escapar, que vai chegar o dia que todos terão que se prostrar e confessar que Ele é o Senhor. Vai chegar esse dia. Eu queria todo mundo abrir em Gênesis capítulo 1. Eu queria deixar aqui bem registrado. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia sobre a face do abismo o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por enquanto até aqui. Então a gente vê que Ele, Espírito Santo, o Senhor, Ele já estava em toda a criação. E o Espírito Santo agora vem assistindo tudo, mediante, depois da queda do homem. O Espírito Santo assistiu a guerra no céu. A Bíblia fala que houve guerra no céu, por isso que Lúcifer foi derrubado. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele está na história. Não tem como a gente tirar essa pessoa à parte a Deus. Ele estava desde a criação. Ele ajudou quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava incluído no meio. E o Espírito Santo agora assiste Noé, assiste Abraão, assiste Moisés. Interessante, se você for ler a Bíblia cautelosamente, você vai ver que ele está sempre envolvido na história. Só que, infelizmente, o Espírito Santo nunca foi reconhecido como sempre mereceu. E é interessante que no Velho Testamento você vai ver que algumas pessoas na época, como rei, sacerdote, algumas pessoas, elas tinham o Espírito de Deus, mas não dentro. Ela estava sobre as pessoas. Então o Espírito Santo, ele sempre teve no episódio de influenciar os profetas para falar. E algumas situações o Espírito Santo veio e tomou decisão, claro, junto com a vontade de Deus, mas decisões à parte, de chegar para Davi e falar: faz uma casa para Deus. Todos aqueles homens, quando foram construir o tabernáculo, o Espírito Santo estava lá dando dons a eles. Então o Espírito Santo sempre teve na história.
Nós não podemos acreditar que o Espírito Santo passou a existir depois que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu, aí ele veio. Não, ele já estava. Se você ler o Velho Testamento com cautela, você vai ver que todas as situações, o Espírito Santo influenciou grandes vitórias em grandes batalhas. O Espírito Santo sempre falou. O Espírito Santo também sempre se entristeceu. Quando os homens pecavam, ele sempre se entristeceu, mostrando que ele estava ali agoniado e vendo aquelas pessoas fazendo tudo isso. Aí você vem para o povo de Israel. A gente vê toda a jornada do povo de Israel de promessas. Que Deus ia fazer, atravessa o Jordão, vou te dar a terra que mana leite e mel. E está lá o povo murmurando contra Deus. Então a gente vê que não dá para a gente hoje estar aqui e excluir essa pessoa. Ele age tão bem em nós, que parece que foi você exatamente que só quis vir aqui. Não, é a ação dele. Eu tenho certeza que hoje, como eu e você, nós passamos por algumas situações que a carne queria nos abafar. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos assiste em nossas fraquezas. E é interessante que a gente, se pegar o Velho Testamento, você vai vendo como é que o Espírito Santo influenciou grandes homens, levantou grandes reis. E eu estava lembrando hoje como é que uma pessoa vai reinar com 8 anos. E o Espírito Santo ajudando aquele menino reinar com 8 anos de idade. Como é que o Espírito Santo agiu através de Davi quando ele mata um urso? Gente, você tem ideia o que é um urso? A Bíblia diz que o homem traído é como uma ursa que é roubado os filhotes. O urso, ele tem uma força surreal. E Davi, jovenzinho, vai lá e consegue matar um urso. Não para aí não. Davi disse também que matou um leão. Gente, se a gente... Quem já andou de moto aqui? De moto. Quando a gente passa na rua que já vem um cachorro esperando para te pegar, já dá uma agonia tão grande na gente que tem pessoas que perdem o controle da moto e bate. Você imagina um urso, um leão, e aquele jovem praticamente 16 a 17 anos tendo uma força para deter. Aí você vai para Sansão, meu Deus do céu, a força não estava no cabelo de Sansão, estava em alguns pactos, que ele era nazireu de Deus, mas quem dava aquela força ao ponto de amarrar ele com cordas fortes e ele rebentar? Como é que um homem vai matar 1000 homens com uma queixada de boi? Então são expressões evidenciais do Espírito Santo na vida do homem. Aí agora a gente vai para o ápice. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava lá na glória, veio para cá, se fez homem, mas ele tinha que ser guiado por alguém. E o Espírito Santo, de acordo com a promessa, tinha que repousar sobre ele, para guiá-lo. Porque o Senhor Jesus estava 100% homem, a Bíblia diz que ele esvaziou-se de sua glória. E o Espírito Santo agora em evidência na vida do Senhor Jesus. Apesar dele ser Deus, ele dependeu do Espírito. E a gente vai ver, abra sua Bíblia por gentileza em João. João, capítulo 14. E o Senhor Jesus vem aqui, faz grandes coisas,
coisas tremendas e terríveis que mudou a história. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe que vai chegar o tempo. O Senhor Jesus sabe que vai chegar a hora que Ele vai ter que sair daqui. Ele vai ter que voltar. Ele tem que subir novamente para ser o nosso mediador entre Deus e os homens. Ele vai ser o nosso intercessor, ele agora vai subir novamente, como em Atos. Chega uma hora que eles ficam parados, o Senhor Jesus é tomado e vai subindo. Agora você imagina a agonia dos apóstolos, tendo uma pessoa como referência, como o Senhor Jesus, que nunca pecou, que nunca fez isso ou aquilo para fazer mal a ninguém. O Senhor Jesus que veio cumprir o propósito de morrer, de pregar o reino, ressuscitar. Só que agora tem uma preocupação dos apóstolos. Quando o Senhor Jesus morre, você pode ver que os apóstolos voltam às suas atividades. Ou alguns voltam a pescar. E aí o Senhor Jesus agora, ressuscitado, começa já a fazer a transição com os apóstolos. João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Só até aí. O Senhor Jesus começa a mostrar aos apóstolos que eles não iam ficar sozinhos. E os apóstolos, infelizmente, tiveram que mais à frente conhecê-lo. Porque o Senhor Jesus agora estaria junto com o Pai à sua direita. E como é que ficaria? Como é que ficaria o rebanho? Como é que ficaria tudo isso? E aí o Senhor Jesus faz essa promessa. Gente, Ele virá, o Consolador. Ele ficará em você para sempre. E aí agora o Senhor Jesus está impulsionando os apóstolos a viver agora em comunhão com quem, gente? Com o Espírito Santo. Porque até então eles estavam agarrados no Senhor Jesus. E que coisa boa. Mas chega uma hora que o Senhor Jesus tem que desatar o nó. E agora, pastor Marcos? Deus que me perdoe, pastor Marcos morreu amanhã. Como é que nós vamos ficar? Não será essa a pergunta? Não, sinceramente. Eu vou precisar. Ô, pastor, vai morrer não, é só um exemplo. Só um exemplo, tá? Porque hoje, qual é a pessoa referente na igreja? E você vai pensar logo, quem vai ficar no lugar? Quem tem a capacidade X? E você vai olhar para um lado e vai dar um desespero. Porque o primeiro a sair da reta para entrar vai ser você. Eu não vou entrar. Não, eu não vou ficar no lugar do pastor Marcos, não. Quem? Não, eu não vou. É ou não é? Você imagina os apóstolos que estavam com Cristo, o Senhor Jesus agora vai subindo, e o anjo falou, da forma que vocês viram subir, esse aí vai descer também. Desperta. E os apóstolos agora tiveram que conhecer esse Consolador. E agora vem a parte boa, porque o Consolador, ele vem assumir um ministério. Olha que coisa. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, se você quiser ler lá depois, veja como ele fala do ministério do Espírito. E o Espírito Santo agora assume a causa. Ele sempre teve, mas agora em evidências de comandar, agora é com ele.
Gente, só estamos aqui. Se você estudar um pouquinho a história da igreja, só estamos aqui. Só chegamos até 2025. A igreja não acabou. Porque primeiro ela é de Cristo e segundo é o Espírito Santo que toma conta. Se o Espírito Santo não tivesse como ministro desse ministério da igreja, os homens maus já teriam aniquilado. Principalmente esse livro aqui. Ele já não existiria mais. Teve homens que ousaram em lutar contra esse livro, em lutar contra as coisas do Espírito. Mas estamos aqui. E o que o Senhor Jesus está falando, quando ele fala do Consolador, ele está falando de uma pessoa com a mesma natureza, com a mesma característica. E uma vez eu evangelizando uma pessoa de uma outra religião, ela me indagou e falou, mas como é que pode um Deus se dividir em 3 pessoas? Eu falei, minha filha, deixa eu te falar, esse mistério ninguém pode te explicar, mas uma coisa eu sei, se a água que não tem poder pode ser água e gelo e gasosa, imagina o soberano. Isso aí ninguém vai saber te explicar, mas eu sei que ele existe dessa forma, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. Então eu vou deixar você tentar descobrir, porque não tem como. Então o Espírito Santo, ele veio para consolar. E no início a igreja, os apóstolos passaram por grandes perseguições, grandes tribulações que parecia que não ia vingar. E aí o Espírito Santo está sempre em evidência, sempre combatendo, sempre ajudando os crentes, sempre ajudando aqueles que defendiam a causa. E não é diferente hoje. O Espírito Santo, ele sempre vai combater quando você se levantar para defender o reino. Ele sempre influenciará você. Não existe homem que resista ao Espírito Santo. E o Senhor Jesus fala aqui no 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aí alguém, de repente, vê na live aí uma pessoa que ainda não se converteu, ela faz uma pergunta, mas como é que eu posso receber então esse Espírito, o verdadeiro na minha vida? Meu querido, você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa é a primeira chave. Você se arrepender dos seus pecados, você confessar a Cristo como Senhor, crer em tudo aquilo que Ele fez, foi por você, de morrer, ressuscitar. E agora, uma vez você com Cristo, não tem como você caminhar sozinho, porque você não aguenta. O Senhor Jesus, em Lucas, fala assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abre-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra. Aí ele faz a afirmação, todo aquele que pediu o Espírito Santo, o Pai vai dar. E de repente, tem pessoas até no nosso meio, que está aqui, mas ainda não tem o Espírito Santo. Tem uma parte em Romanos que Paulo fala assim, ó, se é que o Espírito Santo está em vocês. E como é que eu posso ter essa evidência, de repente, que eu tenho o Espírito Santo e não tenho o Espírito Santo? É simples. Se as coisas do reino de Deus não permeiam você, não enche você, isso é uma característica que você ainda não tem o Espírito Santo. Porque toda vez que você é um convertido de verdade, não tem como você não receber o impacto do Espírito Santo. Porque em Atos lá está registrado. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós
O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem na nossa vida, ele vem com o poder para explodir a sua vida. Para você não ser mais o mesmo. E a preocupação dos apóstolos eram: Paulo vai a certo lugar e chega lá, recebeste o Espírito Santo? A preocupação dos apóstolos era essa. Porque não tem como uma pessoa dizer que é convertida e não querer ser participante do reino. Ela não querer buscar as coisas do reino. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele veio para testificar de Jesus Cristo. E ele testifica de Jesus Cristo através da igreja. Por isso que todos nós que estamos aqui, às vezes somos pegos com timidez, pegos com alguma coisa que a gente não queira falar do Evangelho. É por isso que a Bíblia relata: abre a tua boca e falarei. Mas não é você, é Ele. É o Espírito Santo. Que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco. E aí, o Espírito Santo, ele tem algumas atividades. São tantas atividades que, se a gente fosse descrever, ficaria até difícil. Teria que ter madrugadas adentro para a gente falar de algumas atividades. E a primeira, eu quero deixar destacado que ele é o Consolador. Consolador é aquele que tem a capacidade de pegar você e colocar você aconchegado. Quantos momentos difíceis já passamos na nossa vida cristã, parecia que ia ser o fim, mas você sentiu aquela coisa. Era Ele. Quantos momentos que parecia ser o nosso fim, gente. O diabo já estava comemorando. Mas o Espírito Santo vinha e te aconchegava e ainda te dava saída. Te dava instrução como você ia sair daquela situação. E hoje você está aí, cheio de vida. Passou aquela tormenta. E quando vier outra tormenta, você tem um Consolador com você. É por isso que nós não podemos generalizar. Cada caso é um caso. Mas eu não sou tão velho na fé assim. Alguns anos atrás era difícil você ver crente deprimido. Como é que tá, irmão? Teu filho está morto. Vai tudo bem. Como é que tá? Tá tudo bem. E você às vezes sabia que a pessoa estava num caldeirão fervendo, mas ela não, mas eu sei que o meu Redentor vive. Porque o Espírito Santo, ele consola você. Além de consolar você, ele vem e leva você completamente para a verdade. Porque uma vez que você se converte, ele guiará você a toda a verdade. E quem é a verdade à luz da Bíblia? O Senhor Jesus. Se você ainda é crente e ainda não conhece o Senhor Jesus, porque pode acontecer de pessoas estarem aqui e ainda não serem. Você precisa se apegar ao Espírito Santo. Você precisa ter um papo com o Espírito Santo para que ele ilumine a sua mente, para que você conheça a Cristo. Porque Cristo, ele é o detentor da verdade e toda a verdade. E além do mais, o Espírito Santo veio com essa finalidade de nos lembrar.
Porque uma vez que você se converte, você vai ouvir muita coisa. E com o passar do tempo, você vai esquecendo. Agora, gente, que interessante, que ação do Espírito Santo maravilhosa. Às vezes surge uma situação, você jamais imaginou que aquele princípio ou versículo viria na sua cabeça. E vem lá do HD, lá daquela época de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e aquela palavra vem de confronto para você enfrentar a situação. Já aconteceu isso contigo? Gente, isso é fantástico. O Espírito Santo, tudo isso que está dentro de você aí, é o Espírito Santo. Você já viu quando uma pessoa, qualquer pessoa, vem aqui, tem uma oportunidade, tem uma palavra, você já viu que se fosse só por você, você não lembraria tudo que você falou? É o Espírito Santo. Ele veio nos lembrar da palavra dele. Porque a todo tempo, a Bíblia, o Senhor Jesus faz menção de uma parábola. Que o semeador saiu ao semear, as aves de rapina veio e comeu a palavra. Tirou do coração. E o diabo o tempo todo faz isso. Para deixar a gente vazio. Para deixar a gente sem saída. Para deixar a gente incrédulo, porque quanto mais cheio da palavra você tiver, mais fé você terá. E o diabo, ele arma situações para que você esqueça da palavra, mas aí vem ele e lembra você. E é tão real, é tão forte da forma que ele te lembra, que parece que você ontem estava com Jesus. Uma palavra que ecoa mais de 2000 anos atrás. Quando ele vem com aquela veemência e lembra. Parece que o Senhor Jesus falou para você, ó, faça isso. Mas é porque o Espírito Santo, ele assiste às nossas fraquezas. Quando você está impossibilitado de fazer alguma coisa, a Bíblia fala que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, ou seja, se fosse só pela sua palavra, a sua oração nem subia. O que faz a sua oração subir é o quê? Deus conhece o coração e perscruta o espírito e aonde a sua oração é chegada. O Espírito Santo, ele está na igreja. Infelizmente, tem muita gente que não quer estar na igreja. Quer ser o crente sem igreja. Quer ser o crente avivalista sozinho. Eu nunca vi. Quer ser um crente sem estar no corpo. Infelizmente, ele virará um folclore brasileiro que é a mula sem cabeça. Porque Paulo, quando descreve a igreja, Paulo descreve que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Gente, é prático. O meu pé só vai mexer porque a cabeça mandou. E como é que a pessoa vai dizer que consegue viver fora da comunhão da igreja? Eu não acredito. Uma brasa, se sair da fogueira, ela vai ficar viva por um tempo. Daqui a pouco ela vai começar a apagar, porque está fora da fogueira. A Bíblia não é de se admirar que a Bíblia está registrado. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É claro, tem pessoas que passam por alguns tipos de decepção. Ela fica um pouco acanhada, fica lá igual um passarinho na muda. Mas o Espírito Santo com certeza fala com ela que ela precisa voltar. Gente, não tem como. Não tem como. Uma vez se você se rendeu de verdade, o Espírito Santo sempre irá querer que você esteja em unidade com a igreja. Então o Espírito Santo, além dele lembrar,
Ele vai ajudar você a testificar de duas formas. Com o exemplo, quando você olha para Cristo e ser igual a Cristo, ou seja, você vai ganhar pessoas sem abrir a sua boca, porque você já é uma carta lida no mundo. As pessoas vão querer saber como é que você é diferente, por que você é diferente. E ele vai testificar através de você. Que aonde você estiver um não crente, com certeza ele vai falar para você. Fale de Cristo para ela. Já aconteceu isso muito com você, não já? E você tenta fugir. E você fica meio acanhado, porque tem algumas pessoas, você fica meio assim, pô, estou na padaria, cheio de gente. E aí o Espírito Santo tá. Fala. E você, dentro do seu coração, começa a queimar. É assim ou não é? Você está lá, né, naquela luta. Quando você abre a boca, você vê que não era nada daquilo. Porque ele já tinha preparado todo o terreno. Gente, eu posso contar para vocês rapidinho uma experiência que eu tive aqui? Todo ano, vocês sabem que final de ano tem festa de empresa, né? E aí teve uma festa lá na Presidente Vargas, lá num hotel muito chique lá. E nesse dia tinha lá um rapaz que era representante, foi dar uma palestra para nós sobre venda, aquelas coisas todas. E ele começou a indagar uma palavra de entusiasmo, passando para o vendedor. E ele foi no dicionário, pegou lá umas palavras no grego, tá? E esse resumo, essa palavra dava que entusiasmo significaria Deus dentro. E ele começou a falar, gente, eu estava na mesa, muita gente no salão assim. O Espírito Santo falou comigo assim, abre a tua boca e fala. Aí eu falei, mas como? Eu assim na mesa, eu falei, mas senhor, mas como é que vai ser? Quando eu falei como é que vai ser, o cara perguntou assim, tem alguém aqui que quer falar alguma coisa? Gente, pelo amor de Deus. Eu quero. Aí ele, então vem. E aí eu peguei o ponto de partida daquilo e falei. Gente, o Espírito Santo, quando eu olhei, estava todo mundo chorando. Era espírita, macumbeiro, muita gente. Então assim, o Espírito Santo é aquele que quer testificar do Senhor Jesus. Mas você precisa querer ser usado. Porque se você não quiser, ele vai levantar outro. E às vezes nós cantamos, que não passe de nós. Lembra? Teu Espírito. E que não seja preciso que se levante. O Espírito Santo só está olhando para você. É verdade, irmão? Será que não precisa levantar outro não? Posso contar com você? O Espírito Santo, ele é aquele que influencia em tudo na igreja. O ministério, a igreja é dele. E você não precisa ficar preocupado com esse pessoal que está brincando, que está falando em língua para chamar a atenção e mostrar espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Mas estão zombando, deixem zombar. Faça a sua parte. Faça a sua parte, porque o Senhor Jesus Cristo disse em algum contexto que blasfêmia contra ele não tem perdão. Faz a sua parte. Deixa ele testificar através de você. Olha, irmãos, começando por mim, porque essa mensagem é para mim. Eu preciso evangelizar mais. Essas cadeiras foram compradas por quê? Por que essas cadeiras foram compradas? Por que, gente? Será que é só para você ficar aconchegado? Também. Mas é a gente colocar no coração, querer ser usado pelo Espírito Santo para evangelizar e trazer pessoas. Aqui, já pensou se a gente fizer um propósito de dentro de um ano ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus? Gente, e você vai ganhar. Mas a questão toda é como estava falando com o Nilo e com Raquel,
é que a gente não quer se consagrar a Ele. Eu estava falando com eles ontem, que eu vi um podcast de um MC que está por aí, não vou falar o nome por causa da ética. Ele se dedica ao Oxóssi. Ele faz jejum para o Oxóssi. Ele não faz, desculpa na palavra, ele não transa no dia que está fazendo. Ele não come, ele não bebe. E olha que ele bebe. Porque ele fala que a consagração para o Senhor dele é mais importante. E nós, o que estamos fazendo? Como é que queremos ser uma bomba na mão do Espírito? Como é que vamos ganhar? Por isso que entra ano e sai ano e a gente não ganha ninguém para Jesus. Não estou falando isso para que a gente fique triste. É para que a gente se posicione. O Espírito Santo o tempo inteiro quer falar com alguém. Ele vai usar você que é santo. Ele vai usar você. Por isso que você vê a história dos apóstolos sem o Espírito Santo é uma, agora com o Espírito Santo é outra. Você lembra daquele episódio? Pedro estava diante de uma criada e negou o Senhor. Porque Pedro só conhecia Jesus, não conhecia o Espírito. Mas depois que o Senhor Jesus vai e que o Consolador vem, ele agora teve que aprender a ter um relacionamento com o Espírito Santo, ao ponto que ele vai pregar e falam para ele não pregar mais. Ele fala, o homem que negou diante de uma criada, agora está diante dos sacerdotes dizendo, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu não posso deixar de ouvir, de falar o que ouvi e tenho visto. Gente, você vai ver em Atos, tem alguns estudiosos que falam que o livro de Atos dos Apóstolos era para se chamar Atos do Espírito Santo. Se você quiser ver as manifestações, as conversas do Espírito Santo com aqueles homens, leia o livro de Atos. Como é que aqueles homens tiveram que desenvolver essa prática de acreditar nele e deixar ele guiar? O problema está aí, que o Espírito Santo às vezes quer fazer no nosso meio e a gente não quer. Mas o ministério é dele, não é seu e nem meu, irmão. Se vem alguma, Simar, digo eu e não o Senhor, certo? Eu aprendi o seguinte, se está aqui o pastor Marcos, que é o líder da igreja, se o Espírito Santo, eu acredito nisso. Hoje a Sueli me falou, pastor Simar, o que você acha? Né? A mensagem sua mandou para ela, poxa, tem uma irmã assim. Ela, o que você acha? Eu falei, vai, porque é Deus. Creia em Deus e estareis seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Eu acredito. Então, toda orientação, gente, que vier do altar, não vamos desprezar, porque o Espírito Santo toma conta da igreja. O Espírito Santo sabe o que é melhor para a igreja. Ele está dirigindo a igreja universal no mundo inteiro é ele, o ministério é dele. Ele sabe o que fazer com cada uma, com aquela pessoa. O Espírito Santo, ele quer influenciar você de tal forma para você curar. Para a gente botar a mão, voltar essa prática da igreja de botar a mão. E se acontecer cura. Pessoas ali endemoniadas. O Espírito Santo quer que você seja tão cheio dele, que quando você passar, demônios manifestar para você ir lá libertar.
O Senhor Jesus pregava na sinagoga e daqui a pouco tinha um lá. Por quê? Era a palavra, era o Espírito. Nós temos que voltar ao estado original como igreja. Da gente aprender a desenvolver um relacionamento tal. Portanto, o apóstolo Paulo, no finalzinho das suas cartas, ele fala o quê? Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações de quem? Porque o Espírito Santo que está com a gente agora, gente. E é interessante que se você honrar o Espírito Santo, você está honrando Jesus. Se você honrar Jesus, você está honrando o Pai. Se você honrar o Pai, está honrando os dois. Eles são um. Ninguém fica com ciúme de ninguém. Mas nós temos que aprender. E eu estou me encerrando aqui. O Espírito Santo, ele é uma pessoa muito sensível. Se você não quiser falar com ele, guarda isso, irmão. Uma vez falaram isso comigo e depois a gente analisa. O Espírito Santo é capaz de, como ele está dentro de você, está com você. Se você não puxar um relacionamento com ele, ele vai guiar você até o dia da salvação, sem sombra de dúvida. Mas você e eu não experimentará o que ele quer. E uma vez que ele é tão sensível estar na igreja, vou te dar 3 coisas que a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer contra a pessoa do Espírito Santo. Primeira coisa, mentir ao Espírito Santo. Ananias e Safira fizeram um acordo. Está lá em Atos 5. Fizeram um acordo e Pedro foi bem claro e disse: você mentiste ao Espírito Santo, não aos homens. Então cuidado com as suas mentiras internas, porque ele está vendo. Quero dizer aqui para quem está olhando, se você é um falso crente, me perdoa. Analise-se, que o Espírito Santo está vendo isso aí. E a Bíblia fala que o mentiroso não vai para o reino, não vai para o reino dos céus. Então tem gente que quer viver de fachada, de mentira, quer às vezes expressar um poder que não existe. E nós temos que tomar esse cuidado. Qualquer atividade que a gente for fazer, a gente tem que ser bem verdadeiro com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Não posso fazer para me mostrar para ninguém. For fazer alguma coisa aqui, vamos fazer de todo o coração, puro. E ele vendo a verdade no seu coração e se agradando. Não porque, se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. Se eu não for, a irmã da cantina vai pegar no meu pé. Se eu não for, a tia Sueli vai fazer. Se eu não... Não! Não, 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 não! Vamos ser verdadeiros com ele. Segunda coisa que a gente não pode fazer com o Espírito Santo, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, se a Bíblia está falando que ele se entristece mesmo. Sinceramente, os casados aqui, o cônjuge faz alguma coisa que você não gosta, é bom ficar triste ou é ruim? É muito ruim, que a gente vai dormir de mal às vezes. Essa é a verdade. Se a gente não gosta, a gente tem aquela dificuldade às vezes de... Você imagina o Espírito Santo, que ele é o comandante da igreja, e você e eu entristecendo ele.
E entristecendo de que forma? Larga o pecado, irmão. Larga o pecado, mostra que você já é uma pessoa salva. É impossível uma pessoa que provou do Espírito Santo continuar no mesmo erro antes de conhecer a Cristo. Tem alguma coisa errada. A conclusão que chegamos é que você ainda não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, gente, não leva a mão não. Nesse tempo da graça que a gente está, você enfático aqui, pastor, se o senhor achar que eu estou errando, pode me corrigir mesmo. Só peca quem quer. Porque quando Deus disse para Caim lá, ó, o pecado jaz à porta, cumpre você dominá-lo. Você imagina a luta de Caim e dos demais que não tinha o Espírito Santo. Agora não. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Senhor Jesus Cristo falou que Ele está convosco e habita convosco. Então, claro, somos tentados todos os dias? Somos. Quem não é tentado aqui já virou santo, pode ir para o céu, irmão. Até o Senhor Jesus, como homem, foi tentado de todas as sortes aqui, de todas as esferas. Somos tentados o tempo inteiro. Com todo o respeito, qual é o homem que não gostaria de ter várias mulheres? Qual a pessoa que não gostaria de tomar uma vantagem sobre a outra? De enriquecer ilicitamente? Quem não gostaria, gente, de ter a facilidade de ter as coisas? Quem não gostaria? Todos nós. Mas naquela época, agora não. Então o pecado virá. O diabo tentará você. Até aí você não pecou. Você foi tentado e você foi tentado. Mas está muita pressão. O Espírito Santo virá e vai falar com você alguma coisa para você vencer. Nós não estamos mais sozinhos. Por isso que nós temos que desenvolver um relacionamento com Ele. Porque Ele sempre guiará a gente. O que é melhor. E o que é melhor? Ele quer guiar a gente dentro da bondade de Deus. Dentro da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. E se você, por você mesmo, você não vai conseguir, irmão, nunca. Nunca. Guarda isso. Você nunca conseguirá agradar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Então vamos ficar com Ele. Eu tive uma experiência uma vez. Eu entrei, eu não vejo demônio. Mas se eu chegar em algum lugar e eles estiverem, eu sinto eles. E eu cheguei num lugar, gente, aquela presença parecia que iam me despedaçar. Era muito demônio. Quem já sentiu isso, gente? Quem já sentiu? Chegou num lugar, você sente aquela coisa. E aí eu senti aquela opressão, aquele medo. Aí eu falei, não, se tem diabo, tem um Espírito Santo. Pode sair daqui. E o ambiente ficou bom. Porque o tempo inteiro a gente passando por isso. Não podemos esquecer dele. Às vezes, numa dificuldade, nós temos mais facilidade de gritar pelo nosso pai e pela nossa mãe. Mas muitas das vezes eles não estarão por perto. Gritar por alguém não vai estar por perto. O Espírito Santo sempre estará. E vou te dar uma boa notícia. Ele não dorme. Quando você está dormindo lá, de repente já fazendo um projeto, ele está lá. O guarda de Israel não dorme. Está escrito. Ele nem faz assim como a gente. Nem tosqueneja. Gente, então nós temos que agarrar o Espírito Santo. Sofia, se encha do Espírito Santo. Você já é uma bênção. Eu tenho certeza que você influenciará muitos jovens para Jesus.
Faça isso. Fuja do que é errado. Se as pessoas estão indo, deixe elas irem. Fiquem aqui com o Espírito Santo. Faça isso. Em nome de Jesus. Lá em Tessalonicenses diz assim: não apagueis o Espírito. Não apague. Não tem como mais a gente tirar ele, porque o Senhor Jesus falou que ele vai estar com a gente até a consumação dos séculos. Não tem como, então faça um esforço para nunca esquecer o Espírito Santo.